Yeah, yeah, yeah. Oh, Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. e quando enfim chegar a hora em que a morte eu enfrentarei, Sem medo então terei vitória. verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Deus único, incomparável. Bom dia, irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Bom estarmos aqui presentes na casa do Senhor.
adorando, louvando, engrandecendo o seu santo nome. Muito bom estarmos aqui nessa manhã fria. O tempo está um pouco doido, mas estamos aqui, né? Vamos orar agradecendo ao Senhor por estarmos aqui mais uma manhã aprendendo mais da Tua palavra. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia que nos concedeste, para estarmos aqui na Tua casa, Pai, aprendendo, louvando, engrandecendo o Seu santo nome, orando pelo nossa cidade, o nosso Brasil, em tempos de eleição. Que o Senhor esteja nos conduzindo, nos dirigindo, Senhor, para que podamos botar alguém ali que faça um bom trabalho. Muito obrigado, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos estar nos colocando de pé. Estamos louvando ao Senhor com o hino do cantor cristão 437, As Boas Novas. Temos aqui alguns visitantes, tem uma
uma amiga nossa ali. Seja bem-vinda, sinta-se abraçada. Casal que já nos visita já faz tempo, já pode se sentir de casa. O pastor agora vai falar a coluna de oração. Amém? Vamos Cantar mais um hino? espiritual e depois a gente entra na coluna de oração. Amém. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és o meu louvor, só Tu és, todos dirão, e és Tu, sim, és Tu.
nós vamos passar o nosso momento de oração. Nós temos na nossa coluna de oração a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet, a família pastoral. Eu inseri o nome de uma irmã chamada Márcia. Ela agora está na Igreja Batista em Santa Bárbara, que agora mudou o nome, agora é Vida, né, o nome da igreja. Ela é uma amada irmã nossa que, no período que nós estávamos ali em Rio do Ouro, a conhecemos a sua família. E ontem no estacionamento nós estávamos ali, um irmão da Igreja Batista de Rio do Ouro veio correndo atrás do carro, bateu atrás do meu carro e falou: pastor, coloca o nome da Márcia na coluna de oração da sua igreja, que ela está com um tumor no cérebro, né? Então é algo muito grave, ela já está internada, já está começando a perder a visão. Então eu gostaria que os irmãos levassem esse nome também para os seus lares e orassem por ela. Ela mesmo que pediu para que se encontrasse alguém conhecido, um amigo, um irmão da igreja, levasse para as igrejas, que ela gostaria de orar e não gostaria de esconder o que tem. Porque às vezes as pessoas ficam, né, com esse milindre: eu não quero que as pessoas saibam. A gente precisa contar para que todos saibam, para que todos orem, porque vai ser um milagre que futuramente nós vamos estar ouvindo a respeito dele, Deus agindo na vida da Márcia. Mas que seja segundo a vontade de Deus, a gente sabe disso, né? Que a gente não conta com o milagre só porque a gente pediu ele. Nós, batistas, nós sabemos que tudo depende da vontade do Senhor. Mas, se for algo muito grande, um milagre muito grande, também a glória e a honra será grande no nome do Senhor. Amém, irmãos? Então, os irmãos, orem para que Deus haja na vida da Márcia e que dê a oportunidade da cura para ela. A Dilvânia, que é amiga da nossa irmã Joraci, a Márcia Maldonado, o Valnério, o João, Marcelo, Dirceu, Aidaci, Iraci, Edmeia, Ivonete, Marlene, Deusi, Francisca, Maria Nazaré, Thaisa, bairro de São José, Maricá e autoridades. E também pedir para as nossas eleições. Irmãos, vamos orar, porque nesse período de eleição estão acontecendo coisas que não está nos agradando, né? Por exemplo, até pastores estão ali fazendo campanha e alguns, um pastor da nossa denominação foi em um comício de um certo partido e fez como que se representasse todos os pastores batistas. Não sei se os irmãos viram esse vídeo. Ele não representa os pastores batistas. Eu não iria também para nenhum show, nenhum comício de nenhum partido. O pastor não deve se colocar diante de uma situação dessa, entendo eu. E nem na frente da igreja nós vamos usar como palanque político e também não vamos representar a igreja. Se eu fosse lá representar essa igreja, eu ia deixar algum irmão chateado comigo, porque eu não iria representar algum irmão, não é verdade? E assim também foi. Um pastor batista de uma convenção carioca foi num comício e falou, pediu desculpa e tudo. Pediu desculpa de quê? Nós temos que pedir desculpa de alguma coisa? Aí uma denominação séria, como é a denominação batista, como tem outras sérias também, nós não somos a única denominação séria, mas é jogada por terra porque você acaba vinculando a imagem de uma denominação, de uma religião, vamos dizer assim até, com um momento partidário, seja lá quem for. A gente não deve associar o nome de Jesus a nada disso, né? Nós temos que ter consciência daquilo que vamos fazer na hora do voto. Sabermos exatamente o que devemos fazer. Mas eu não posso chegar para nenhum irmão e falar assim: vota em fulano de tal. Eu nunca vou fazer isso. Mas agora eu vou falar sempre para os irmãos: vejam que o partido e o político, ele tem a vida dele, ele tem tudo aí. Hoje nós temos tudo na internet. Então, hoje nós podemos ver. Não precisamos também ser...
Não precisamos ser guiados por nenhuma mídia tendenciosa, seja qualquer uma que for, de um lado ou de outro. Não precisamos. Nós temos, os irmãos são inteligentes, os irmãos são centrados. Usem aquilo tudo que o irmão recebe, filtrem bem e chega lá na hora do voto, não sejam influenciados por ninguém. Ninguém. Tome a sua decisão, mas com consciência. Mas principalmente uma consciência cristã. Principalmente uma consciência cristã. Isso tem que vir em primeiro lugar na hora da votação. Porque depois, irmãos, não vai adiantar reclamarmos depois da nossa decisão. E eu assumo, quando eu voto em alguém, votei em fulano de tal. Se alguém me perguntar em particular, eu falo, votei em fulano de tal, vou votar em fulano de tal, vou falar isso em particular. Se for um debate entre irmãos ali no particular. Mas agora que o irmão tome a sua decisão, baseado em todas as informações que tem, não seja levado por alguma tendência, porque achou bonito, porque achou isso. Pesem, sejam equilibrados, porque é assim que nós devemos ser. Equilibrar todos os fatos e ali nós tomarmos uma decisão consciente. Mas agora eu vou falar aqui nesse microfone e na internet. Esse pastor batista não me representa. Gostaria de deixar isso bem claro. Esse pastor batista não me representa como um pastor batista, e ele ainda falou evangélico, também como pastor evangélico, não me representa. Tá? Eu vou logo colocando a minha posição. Porque isso, mesmo na hora da oração, precisava falar isso. Porque nós vamos orar por isso. Tá? Para que não haja mais esse tipo de manifestação dos pastores. É por isso que estão caindo em descrédito, irmão. Eles estão perdendo toda a credibilidade, porque se envolvem com essas coisas. Tem muita corrupção. Eles sabem disso. Por que vão por esse caminho? Que Deus esteja iluminando principalmente os líderes espirituais também nesse momento. Porque eu estou vendo tanta coisa acontecendo que não me surpreende. Porque a gente sabe que isso tudo tem que acontecer. O escândalo tem que vir, né? E vem dessas pessoas, mas eles também darão conta desse escândalo, porque a Bíblia diz, ai daquele que escandaliza também. Então, né, vão pagar um preço. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, que estamos nesse momento de oração. Muito obrigado, Pai, pelos pedidos e agradecimentos que estão aqui, que nós podemos colocar diante do Senhor, e nós já te agradecemos por cada vida, por cada ato de misericórdia que vai partir do trono da Tua graça. Nós já te agradecemos por isso. Te agradecemos pelo sim e também pelo não. Te agradecemos pela Tua vontade em nossas vidas e na vida desses que estão aqui na nossa coluna de oração. Te pedimos pelo nosso bairro, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo mundo em geral. Te pedimos por essas eleições. Pai, que haja paz nessa nação. Mas que nós possamos também, Senhor, agir de acordo com a Tua vontade diante das urnas eletrônicas, quando formos votar. Que nós possamos ser direcionados por Ti. Pai, envergonha aquele que quer tomar o Teu nome à frente de um partido político, qualquer um que seja. Envergonha, Pai, para que o Teu nome seja engrandecido. Não deixa que nós sejamos representados por outras pessoas, porque nós não queremos, nós queremos, Senhor, que a manifestação do poder de Deus esteja presente nessas eleições e a nação seja guiada por Ti, Pai. Não por interesses. Pai, não permita que isso aconteça. Guia-nos, Pai, dirija-nos, dá-nos o equilíbrio necessário, dá-nos o direcionamento necessário para fazermos a Tua vontade e apaga, Senhor, da memória, paga esses fatos que têm trazido escândalo para o Teu nome, para o Teu Evangelho. Pai, não deixa que isso permaneça no coração e na mente das pessoas. Pai, que Tu possas estar a cada momento, Senhor, agindo na nossa nação, para que nós possamos ter a direção do Teu Espírito Santo, para fazermos a Tua vontade e colocarmos aquele
que também é da tua vontade à frente desse país. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus, amém. Jesus, grande é o Senhor. Amém. Grande é o Senhor, digno de louvor. Venha o teu reino sobre nós. Grande é o Senhor, digno de louvor. Venha o teu reino sobre nós. Grande é a tua misericórdia, grande é o teu amor por mim. Leva-me novamente à sala do trono. Grande é a tua misericórdia, grande é o teu amor por mim. Leva-me novamente à sala do trono. Contigo eu dançarei, a ti eu cantarei. Beijarei teus pés, meu amado. Contigo eu dançarei, a ti eu cantarei. Beijarei teus pés, meu amado. Grande é o Senhor, digno de louvor. Venha o teu reino sobre nós. Grande é o Senhor, digno de louvor. Venha o teu reino sobre nós. Grande é a tua misericórdia, grande é o teu amor por mim. Leva-me novamente à sala do trono. Grande é a tua misericórdia, grande é o teu amor por mim. Leva-me novamente à sala do trono. Contigo eu dançarei, a ti eu cantarei. Beijarei teus pés, meu amado. Contigo eu dançarei, a ti eu cantarei. Beijarei teus pés, meu amado. Amém. Podemos assentar, irmãos.
Nós vamos estar lendo no texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, apenas um versículo, e nós vamos estar meditando nele. Lembrando a todos que antes da mensagem eu queria fazer um convite a todos que estão aqui nessa manhã, né? Os irmãos que já estão aqui, para não deixarem de estar à noite, no aniversário da nossa igreja. Nós estaremos comemorando 27 anos de existência aqui e vamos estar celebrando ao Senhor esse momento. Então nós convidamos aos irmãos a estarem aqui, aqueles que estão nos assistindo pela internet, se quiserem vir aqui participar do nosso culto. Nós ficamos aqui em frente, né, melhor dizendo, da passarela de São José do Embaçaí, Maricá. E se você assiste o programa da nossa igreja e quer fazer uma visita, hoje é um dia especial. E nós gostaríamos de recebê-lo aqui, porque hoje nós vamos te receber de uma maneira especial também. Então você está convidado para hoje à noite, culto, que dará início às 7h30 da noite. O tema da nossa mensagem é a importância da santificação. São doutrinas que muitas vezes não é ensinada na igreja, porque ela também acompanha uma responsabilidade do crente nessa doutrina. Então, nós estamos vivendo um momento onde o evangelho ele está sendo pregado de uma maneira assim que as pessoas recebam, mas não assumam ele com a responsabilidade que ele merece. Não tenham uma vida cristã responsável. E a gente vai ver que a santificação, Deus trabalha no processo da santificação, mas nós também temos um compromisso com essa caminhada, né, esse processo que nós vamos estar nessa manhã refletindo nele. A importância da santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós vamos estar repetindo só a última parte desse versículo, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos todos juntos? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós estamos citando um texto bíblico que é uma verdade bíblica. Sem a santificação, nós não veremos o Senhor. Olha que doutrina importante que nós vamos estar refletindo nessa manhã. Esse ensinamento é muito importante para a vida do crente. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra lida, aplica ela em nossos corações, usa o Teu servo e, Senhor, prepara também os nossos corações para receber a Tua mensagem no nome de Jesus. Amém. Qual a importância da santificação para o crente? Bom, isso nós afirmamos através do texto que nós lemos, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, é muito importante esse processo na vida do crente. Foi como nós falamos, irmãos. Olha, igrejas cheias de gente, igrejas que são lotadas, igrejas que nós podemos dizer, essa noite nós vamos falar sobre igrejas que estão ali cheias de pessoas, mas será que elas estão salvas em Cristo Jesus? Será que estão vivendo uma vida de santificação? Olha, eu sei de uma igreja que volta e meia alguém chega e fala assim: eu estou nessa igreja. Aí eu falo, eu sei por quê está nessa igreja. Porque pessoas que dizem que já rodaram várias igrejas, né? Já viu aqueles irmãos que vão para várias denominações, pula de uma denominação para outra, não, essa denominação aqui não serve, daqui não serve, né? Pula de denominação em denominação, procurando aquela que vai ser a igreja que ele precisa para a vida dele. Não é a igreja que ele precisa ser para aquela igreja, não, que ele precisa para a vida dele. É uma maneira também errada de nós enxergarmos igrejas de Jesus Cristo. Não, essa igreja daqui é aquela que me serve.
É assim que nós devemos olhar para a igreja de Jesus Cristo. Essa igreja aqui é aquela que me serve. Não é aquela igreja que eu preciso servir nela. Para pensar. Às vezes o conceito de igreja é escolhido através daquela igreja que me agrada e que me serve, que já está tudo pronto. A irmã Nair está aqui. Vou citar o saudoso memória, irmão Isaías. Ele falava a respeito de igreja. Vê se não era assim, irmã. Irmãos, hoje em dia, ele falava para a gente, hoje em dia, as pessoas procuram uma igreja no qual está tudo pronto. Onde tem um banquinho confortável, onde tem o ar-condicionado funcionando, onde está todo mundo trabalhando, e eu só chego lá para poder sentar no meu conforto e ouvir a palavra de Deus, depois ir embora sem compromisso nenhum com a igreja. Ele falava isso. Irmão, partindo de quem era, uma pessoa tão dedicada a Deus, eu posso dizer, ele falava, ele tinha razão de falar, ele tinha o respeito de ser ouvido, porque ele era um homem trabalhador, e ele cansou de falar isso, ele cansou de repetir essa situação, e realmente é isso que acontece. E essa igreja está lotada. Mas por quê? Se você for ver quem é que está indo para lá para as igrejas, eu conheço muitos irmãos que estão indo lá para essas igrejas, que estão se enchendo cada vez mais. Por quê? Elas chegam lá, gente, não tem compromisso com nada, só chegam lá e o culto é uma maravilha, é um entretenimento maravilhoso. Culto é entretenimento. Mas é isso que está acontecendo, irmão. A gente vai para uma reunião gospel, hoje é show gospel. Virou show, irmão. E os shows estão lotando. Aí você vê lá, o pessoal que está no show, levantando a mão, glorificando e tal, sai dali. Às vezes vai sair dali para um bar, para beber. Vai sair de um bar para beber. Já falei isso. Pessoas que estão lá nessas igrejas, mas chega no final de semana do Rock in Rio e vai para o Rock in Rio. E está tudo certo. Nesse ano, o Rock in Rio vai ter um pastor lá. Pelo amor de Deus, irmão. Tem gente que fala glória a Deus nada. Misericórdia. É lugar de ter pastor num lugar desse? Misericórdia, irmãos. Ver um pastor numa TV, né, grande aí, falando que de um grupo tal, defendendo, não, esse daí que está certo. Glória a Deus, né? Tem um pastor lá na frente. Meu irmão, está sendo manipulado, está sendo um fantoche lá, para as pessoas ouvirem aquilo que querem e aceitar as coisas erradas. A gente está dizendo glória a Deus. Estão se misturando com o mundo, e a gente vai ver que santificação não é se misturar com o mundo, não. É muito pelo contrário, é se afastar dele. A mensagem do Evangelho sempre foi contrária àquilo que a sociedade busca. Por quê? O mundo busca seus próprios interesses, totalmente contrário à vontade de Deus. A verdade é essa. Mas quando nós nos assemelhamos com o mundo, opa, a igreja está começando a perder o seu referencial, que é Cristo. Porque ele era tão contrário daquilo que estava se pregando, que até a religião da época foi contra ele. Ele estava seguindo outros caminhos, que não era a vontade de Deus. E ele se posicionou. Temos que nos posicionarmos para seguirmos o caminho da santificação. A santificação, ela precisa ser priorizada na vida do crente. Tem que ser prioridade. Espera aí, agora que eu aceitei a Cristo como Salvador, eu preciso me santificar, porque a santificação é parte dos planos de Deus. A santificação ajuda a Deus a nos conduzir a uma coisa que Ele quer nos entregar. Quer ver uma coisa? Lá em Josué capítulo 3, versículo 5, diz assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio
de vós. Antes de Deus entregar uma batalha, antes de vir a bênção do Senhor, antes deles receberem aquilo que eles estavam precisando receber, que era a vitória do Senhor, para Deus os conduzir, eles precisavam de quê? Santificação. Bom, em primeiro lugar, a santificação, a importância da santificação faz parte do processo de Deus. No livro de Levíticos, capítulo 19, versículo 2, diz assim: fala a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santos. E nós estávamos falando a respeito agora há pouco na introdução. O que é ser santo, pastor? Santo é aquele que é beatificado por uma igreja? Não. Santo é o processo de separação que Deus faz na vida do crente. É aquele que é separado por Deus. Separado da onde? Separado do mundo. Mas o crente ele é separado do mundo, mas ele precisa estar sendo separado do mundo e estar se aproximando mais de Deus. Esse é o processo da santificação. Separação. E quando nós estudamos a respeito disso, desde lá do seminário, nós estudamos dessa forma, né, e aceitamos desde criança esse tipo de ensinamento. Quanto mais próximos de Deus, mais santificados seremos, porque seremos santos. Por quê? Porque nos aproximando de Deus, quem vai ajudar nesse processo? O Espírito Santo de Deus. No processo de separação do mundo e na aproximação do homem com Deus, entra o processo que o Espírito Santo faz de transformação na vida do ser humano. Essa é uma realidade que nós não podemos tirar desse processo, porque ela é a principal atuação do Espírito Santo na vida do crente. Nós precisamos entregar esse processo ao Espírito Santo de Deus. Então, quando nós decidimos a renunciar ao mundo, renunciar ao nosso eu, e entregarmos a nossa vida a Deus, o Espírito Santo faz o processo da santificação. A importância da santificação. No caminho da santificação encontramos momentos também de desânimo. Acontece na vida cristã. Qual o crente que não desanimou? Em Hebreus capítulo 12, versículo 12 diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Hebreus ele cita o livro de Isaías capítulo 35, versículo 3 e 4, que diz assim: fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos tremendos. Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Irmãos, qual crente que não desanimou? Nós estudávamos também no seminário sobre como o Evangelho de Jesus Cristo, os crentes em Cristo Jesus, atuaram na humanidade através da pregação do Evangelho. E a gente usou um pêndulo. O que é um pêndulo? O pêndulo é esse instrumento que tem muito naqueles relógios antigos, né? Que ele passa por um lugar onde é uma linha horizontal e ele fica fazendo esse movimento. E no pêndulo da humanidade cristã, da história na humanidade, na história cristã dentro da humanidade, aconteceu esses períodos de oscilação cristã. Os crentes, em dado momento, eles trabalharam mais na obra do Senhor e Deus agiu mais no seio
da humanidade. Em dado momento, isso foi para um outro lado, onde os cristãos pararam de trabalhar na obra do Senhor e eles desanimaram na obra. Olha, isso está acontecendo na história da humanidade em muitos países. Na Europa, o desânimo espiritual é muito grande. A apostasia é muito grande. Grandes igrejas fechadas, grandes denominações já quase não existem lá. Nos Estados Unidos, isso também aconteceu e está acontecendo. Lá o evangelho, os cristãos, eles tinham uma influência muito grande, inclusive no aconselhamento dos líderes que estavam à frente das nações. Tinha sempre um conselheiro cristão à frente do ministério daqueles presidentes dos Estados Unidos aconselhando. Um deles foi o conhecidíssimo Billy Graham, o maior evangelista do século XX. Isso não é só porque eu estou falando, mas é também pelo número de pessoas que ouviram a pregação de Billy Graham em todo o mundo. Ele foi o maior evangelista de todo mundo. Ele era um dos conselheiros da Casa Branca, ele aconselhava os políticos de lá. E os Estados Unidos chegaram a um grande fervor mundial, no qual eles exportavam missionários para todo mundo, né? Mandavam para todos os lugares do mundo, e de repente, desânimo espiritual. Hoje em dia, muitas igrejas dos Estados Unidos não funcionam no domingo pela manhã e no domingo de noite, com muito poucas pessoas. O evangelho lá também caiu num desânimo espiritual muito grande. Mas, irmãos, por que isso também aconteceu? Porque começou também a juntar muita coisa do mundo. As músicas evangélicas começaram a se entrelaçar com as músicas seculares. Tinha um grupo chamado Commodores, não sei se os irmãos estão lembrados desse grupo, que tinha Lionel Rich, lembra dele? Os irmãos se lembram, os irmãos mais antigos devem lembrar, né, que gostavam de música. Eu gosto muito de música popular, eu gosto, né, de música popular, eu gosto de ouvir. Hoje em dia está mais difícil, porque as músicas seculares, elas têm um teor assim de apologia a muitas coisas que não dá para a gente ouvir, né? Mas eu sempre gostei muito. E esse Commodores foi um grande sucesso. E eles começaram a participar de muitos prêmios nos Estados Unidos e ganhar. Eles ficaram muito famosos. E aí outros grupos vieram aí também a reboque e começaram a também participar. E a secularização das músicas evangélicas começaram a acontecer nos Estados Unidos. E aí começou a se juntar as coisas. Dali começou o desânimo espiritual ali nos Estados Unidos. Isso daí não é coisa da minha cabeça, não, irmão. A gente acompanhou esse processo todo. Quando a gente tem a experiência histórica, isso fala muito mais do que qualquer coisa. A gente vê pela história acontecendo. Não é ninguém que falou para a gente, não é ninguém que me contou, não foi em livros. Os irmãos viram isso daí acontecendo na história, como está vendo muitas coisas acontecendo na história e ninguém precisa convencer os irmãos de nada. Os irmãos já sabem, então ninguém pode enganar. E aí o que acontece? Houve uma junção entre as duas coisas. Vocês sabiam que Elvis Presley é filho de crente? Quantos sabiam disso aqui? Levanta a mão. Sabe o que Elvis Presley fazia, irmão? Quando ele estava no período da juventude dele, ele pagava do seu próprio bolso, enchia um ônibus e ia pelos Estados Unidos cantando e evangelizando nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia. O que aconteceu? Começou a virar sucesso. E cantando músicas evangélicas ali, virou sucesso. Só que o que aconteceu? O meio secular começou a fazer o canto da sereia com ele, né? A voz da serpente.
como diria um pastor que foi meu professor, começou a falar no ouvido dele, ele começou a ficar encantado com o grande sucesso, foi para o meio secular. Não lembro a idade, acho que foi com 30 e poucos anos. Geralmente eles morrem com essa idade. Quando chegam a um grande sucesso, eles morrem com essa idade. Elvis Presley, ele tinha que tomar remédio para ficar acordado e remédio para dormir. Remédio para ficar acordado e remédio para dormir. E num dado momento ele já não conseguia mais dormir. E aqueles que acompanharam a vida de Elvis Presley, vê como foi a mudança dele. Ele era um rapaz bonito, de repente ele começou a engordar, de repente ele começou a ficar deformado até o rosto dele. E aí, quando ele chega ao grande sucesso, ao grande ápice da sua carreira, ele morre. Por quê? Excesso de remédios, de droga que ele tomava para poder fazer shows, para poder se organizar. E assim, irmão, nós podemos viver um grande desânimo espiritual quando nos afastamos de Deus, e nos aproximamos do mundo. Por isso que a gente tem que se separar e nos aproximarmos de Deus, porque senão o desânimo espiritual vai acontecer na vida do crente. Mas o livro de Hebreus, ele já começa a nos dizer, tornai a levantar. Aí já começa a colocar a responsabilidade de sair desse desânimo na esfera o quê? Na esfera humana, da vontade humana. Nós temos que fazer alguma coisa também nesse processo de santificação. Continuando no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 13, nós devemos buscar a direção certa. Porque no versículo 13 diz assim: e fazei veredas direita para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja curado. Fazei veredas direitas. Irmãos, quando eu falo assim, os irmãos têm sabedoria, os irmãos têm entendimento, os irmãos são sábios. Não estou mentindo, não. Não estou querendo agradar a igreja que está presente aqui e nem que está ouvindo na internet. Não estou querendo agradar ninguém, não estou falando a verdade. O crente não sabe qual é o caminho certo que ele precisa trilhar na sua vida? Sabe. Ele não sabe o que tem que fazer para o caminho da santificação? Sabe, os irmãos sabem. E a responsabilidade é nossa. Fazei veredas direitas. Irmãos, aquele que manqueja, e olha, quantos estão dentro da igreja que eles manquejam? Eles oscilam. Eles estão muito próximos de cair na sua vida espiritual, naufragar na sua vida espiritual. São fracos na sua caminhada. Mas quando nós trilhamos um caminho direito, um caminho certo, a igreja se propõe a isso, todos nós nos propomos a fazer aquilo que é certo, aquilo que é direito, nós ajudamos até aquele que manqueja, até aquele que tem dificuldade. Quando vem, ele encontra todo mundo indo no mesmo caminho, aí ele ajuda a se firmar, colocando a mão no ombro daquele que está procurando fazer a coisa certa. Ele vai ajudar na direção da igreja, fazendo aquilo que é certo, trilhando o caminho do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Então, fazei, olha só, é um verbo imperativo, fazei, nós precisamos fazer, aí já é responsabilidade nossa, começa a vir as nossas responsabilidades a respeito da santificação. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, 12, 14,
seguir a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Seguir. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 18, na Nova Tradução Linguagem de hoje, diz assim: no que depender de vocês, no que depender de vocês, façam todo o possível. No que depender de vocês. Então, irmãos, a gente não pode colocar toda a responsabilidade no Espírito Santo de Deus para a santificação da nossa vida. Amém? Olha, isso é coisa de quem está no mundo, de quem saiu da igreja e já está no mundo. Isso é uma desculpa deles, porque eu ouço muito isso. Ah, no momento de Deus eu vou voltar para a igreja. Isso é uma frase totalmente fora de um contexto de vida espiritual com Deus. Totalmente de uma obediência com Deus. Porque Deus quer a sua obediência hoje. Ele quer trabalhar na tua vida hoje. Ele quer começar a santificar a tua vida hoje. Não é depois. Deus não tem o amanhã. Deus tem hoje. Ele sempre trabalha com o hoje. Para poder continuar desse hoje para o futuro, para toda a eternidade. Mas Ele quer começar a trabalhar hoje. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Olha, a paz é algo muito importante para nós trilharmos. A paz é algo importante na nossa vida para nós até vivermos nesse mundo. Não é? Olha, Jesus Cristo, Ele falou: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Quando nós estamos em paz com Deus, olha, nós ficamos muito tranquilos para vivermos nesse mundo. Mas também nós temos que buscar a paz com todos. No trabalho, na família. Às vezes a gente vê que irmãos não falam com outros irmãos. Olha, nós temos que buscar a paz dentro da família. Filho que não fala com o seu pai. Se tem alguém vivendo essa realidade aqui dentro da sua família, busque acertar isso, você. Ah, mas não depende de mim. No que depender de você. A Bíblia diz. Vai depender de você. Você buscou, não conseguiu, mas você tentou. Comece com você. Ah, mas meu irmão não fala comigo, meu pai não fala comigo. Gente, família é algo muito importante. Nós vamos falar disso hoje à noite, aqui na igreja. Quantas famílias estão com irmãos, estão com raiva de outros irmãos, não se falam. Isso precisa ser consertado, isso precisa ser acertado. Do que depender de você, manda um zap para a pessoa, falando, preciso conversar com você. Se ela falar, não, tudo bem, você tentou pelo menos daquela forma ali, dá uma ligada, não dá, não tem problema, tenta você. Mexe o primeiro passo, dê o primeiro passo. Seu trabalho, um colega que não fala com você, chega falando, eu queria falar contigo. Olha, quando você começa dessa forma, eu queria pedir desculpa, eu fiz alguma coisa e tal. Gente, comece pedindo perdão. Quando alguém tem alguma dificuldade com alguém, fala, fulano está com dificuldade com alguém, começa a conversar com ela, já começa, fiz alguma coisa errada. Né? Começa por aí. Não vai dono da situação, não. Se parar para pensar, irmãos, quando surgem esses problemas assim de desavenças e tal, quem está errado? Na maioria das vezes, ou em todas as vezes, os dois estão errados. Eu, quando vou pedir perdão a alguém, quando eu vou falar com alguém, pode ter certeza, eu estou errado mesmo. Eu tenho certeza disso. A gente tem que ter ciência disso. Porque no que depender de você, no que depender de você, busque a paz. Porque faz parte do processo da santificação.
No que depender de você, você precisa procurar a santificação também. Porque o Espírito Santo quer fazer a obra, mas você precisa também fazer caminhos. Você tem que buscar a vontade de Deus. Você tem que se disponibilizar. Você tem que querer também deixar as coisas do mundo. Tem que querer. Ele vai te ajudar a você deixar de ser escravo de alguma coisa que te aprisiona no mundo. Ele vai te ajudar. Tem certeza disso. Nesse processo ele vai te modelar. É um processo de modelagem. Você precisa ser barro para você ser santificado. Ah, eu não quero ser barro. Você precisa ser barro. Você precisa ser amassado. Várias vezes nós vamos participar desse processo de amassar. Deus vai amassar para que nós possamos ser modelados, santificados por Ele. Coloque-se na mão do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com 2 cânticos. E logo após nós estaremos nos despedindo do culto dessa manhã. Ousado amor. Vamos ficar de pé? Hã? Agora. Vamos perdoar o irmão, porque ele estava pintando as letras lá do aniversário da igreja, né? A mão dele está toda suja. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado
Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Vem com Josué lutar em Jericó. Com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba aos montes devagar, que o Senhor vai guiar. Segue os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando o céu e chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba aos montes devagar, que o Senhor vai guiar. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando o céu e chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou
Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo culto dessa manhã. Leva-nos em paz para os nossos lares, no nome de Jesus. Amém.